Hello, my friends! E aí, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje, eu vou falar 5 coisas que eu tô aprendendo nessa minha nova fase com a Catarina, né, que é a minha bebezinha, no meio desse puerpério todo e nessa minha vida. Então, e não só nisso, né, essa diferença de 10 anos, né, de uma filha para outra, e o que eu tô vendo de diferente em mim, na minha vida. Então são 5 coisas. A primeira, eu tô entendendo o sentimento de culpa no sentido de a gente querer a mãe, Fabiola, eu vou falar por mim, tá? Aí se vocês se identificarem, tudo bem. O sentimento de culpa, porque a mãe, ela quer projetar 100% o perfeito, no sentido de acertar tudo. Então, assim, eu percebi que esse sentimento de culpa que a mãe carrega, né, os meus sentimentos de culpa das minhas questões que, né, eu vivencio dentro da maternidade, de querer acertar tudo, né? Só que eu percebi que não tem como acertar tudo. Não vou acertar 100% todo momento, a todo minuto, a todo instante. Eu já entendi isso. Até porque vai ter questões que eu e a minha família, vamos precisar vivenciar, que às vezes não é muito legal. Ao olhar de uma mãe, vai envolver a culpa, mas que, na verdade, precisa viver aquilo, né? Porque vai moldando a nossa cultura familiar, vai moldando a Helena, vai moldando a Catarina, vai me moldando meu marido. Então eu achei isso interessante, eu tive esse insight, eu tava tomando banho e aí eu parei para refletir sobre o sentimento de culpa que a mãe carrega, mas eu falei, não vou ficar pensando em todas as mães, eu vou pensar nas minhas culpas. Então eu fui lá visitar as minhas culpas, sabe? Falei, oi culpa, oi culpa, oi culpa. São tantas culpas que a mãe carrega, eu e todas as mães. E aí eu entendi, não dá pra acertar todo momento. Então a gente vai se esforçando conforme dá, se entregando o melhor que a gente tem no momento, e às vezes vamos falhar porque acontece os baixos e altos e altos e baixos, e ok, então eu entendi isso, aceitei, compreendi e falei, beleza, às vezes a gente tá vivendo um paradigma, né, um ciclo dentro daquele paradigma que vai ter que viver aquilo, então não tem como eu ficar me culpando toda hora, né? Às vezes vai ter questão que vai envolver sentimentos, vibrações, que é necessário certas questões meio chatas, delicadas, e a gente vai se culpar. Não, tô entendendo. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, e eu tô conseguindo transparecer para vocês, transmitir para vocês o que tá aqui dentro da minha cabeça, como eu entendi, visualizei, me conscientizei disso, desse sentimento da culpa, e tô passando para vocês. Espero que eu esteja conseguindo passar fielmente para vocês o que eu entendi na minha consciência. Então, esse sentimento da culpa eu tô entendendo bastante. A segunda questão é a gente entender o processo que a gente vive, né? Às vezes, por exemplo, a gente tem um objetivo, eu tenho um objetivo, né? Eu tenho vários objetivos, várias metas, eu sempre me coloco em metas. E antes, né, eu me cobrava demais em bater a meta, as minhas metas que eu colocava. E eu me cobrava muito, eu fazia muita pressão, eu subia minha régua muito lá em cima. Não tô falando que não seja pra fazer, é importante fazer isso. Mas eu me cobrava demais. E a questão de eu me cobrar demais, eu acabava embaralhando a minha visão no presente, no agora, e não conseguia enxergar e raciocinar, entender o agora, sabe? Então, assim, eu entendi isso agora. Nossa, essa ficha caiu, graças a Deus, ela caiu. Obrigada, Universo, Jesus Cristo, Espírito Santo, obrigada. Essa ficha caiu, gente. Então, assim, importante ter a meta, o objetivo, sim,
Só que o processo, ele precisa ser respeitado. Ele precisa ser amado, cuidado, valorizado. E esse processo é o quê? É o agora. Então, por exemplo, 3 semanas passadas, eu queria bater minha meta. Eu tava pensando na minha meta, das minhas questões pessoais. Mas 3 semanas passadas, eu ficava agonizada lá, agoniada, ansiosa, querendo bater minha meta e esquecendo agora, o presente, né? Então eu entendi isso. Cara, respeita esse processo. Você tá vivendo essa questão agora, vivencia ela com amor e carinho, pelo amor de Deus. Então eu fiquei falando pra mim mesma, porra, Fabielle, vivencia isso com amor, com entrega. No agora, foca aqui, porra, porque o que tá vivendo aqui agora é importante pra você conquistar a sua meta lá na frente. Então, cara, isso me deu um cabum na minha mente, na minha consciência. Glória a Deus, finalmente. A terceira questão é entender que às vezes a gente vai precisar de um momento caverna, silêncio, assim, sem trocas, sabe? Com amizade, sem troca, com muita conversa com pessoas. Sabe o silêncio? Sabe quando a vida te coloca assim, fica aqui quietinho um pouco? No começo a gente fica até agonizada, né? A gente fica assim, não, eu vou ficar em silêncio, eu vou ficar nesse meu momento off, nesse meu momento quieta. Eu quero conversar, eu quero as minhas amigas, eu quero isso, eu quero aquilo, lá. Dá até uma saudade, né, dessas conexões, dessas trocas com a amizade, porque a mulher precisa de amigas verdadeiras, mas a mulher precisa dessa troca, né, de conversas com amigas. A mulher precisa disso, mas às vezes esse momento que a vida te coloca num paradigma, tipo, porra, entra um pouco dentro de si, da sua introspecção e se sinta um pouco, reflexiona a sua mente um pouco, dá uma moral pra você mesma no seu momento de silêncio do seu interior. E, cara, no começo eu fiquei meio pá, mas depois eu entendi e, nossa, é muito bom, porra, vale muito a pena esse silencinho gostosinho para você se enxergar em questões que às vezes no barulho das amizades, da conversa, da troca, né, da correria ali, daquela coisa gostosa, você não vê, não enxerga, não se escuta. Já foi a terceira? A quarta. A quarta é o seguinte, gente. A quarta ela é complexa. Eu não vou dar muito spoiler, porque eu ainda tô tentando saber como que é que eu vou falar isso para as pessoas, sabe? É uma decisão minha, mas ela foi uma decisão muito profunda. Ela foi uma decisão, assim, lenta, devagarzinho, mas ela foi trabalhando tudo em mim. A quarta questão é o seguinte: quando a gente tem uma crença muito certeira, que a gente olha aquilo e fala, isso é certo, é a verdade, eu vou defender isso, pá. Beleza. Aí a vida te coloca numa experiência única, rara, só você. E aí você olha e fala, quebrou tudo, acabou tudo. O que eu acreditava, já não acredito mais. O que aquilo pra mim era tão profundo, sabe? Era tão verdade, desmoronou, acabou, quebrou. E aí você fica meio assim, né, atordoado, e aí você descobre uma nova verdade, uma verdade mais ampla, aberta, uma verdade mais gostosa até de vivenciar. Por que eu tô falando isso? Porque essa quarta questão que aconteceu comigo envolve a minha fé, envolve a minha religião, envolve as minhas crenças, sabe? E eu sou muito intensa nessa questão de viver o sobrenatural, viver o espiritual, vivenciar a fé. E eu passei por um processo, começou na minha gestação e desenrolou pra agora, e muito profundo, sabe? Só que eu não sei como comunicar as pessoas, eu não sei como falar, até porque não que eu precise comunicar as pessoas e ficar dando satisfação da minha vida para as pessoas e me importar com a opinião das pessoas e
e a aceitação das pessoas e as pessoas me bajulando. Não, porra, caguei pra isso, não é isso não. Mas assim, sabe quando acontece algo tão lindo, que você quer proteger aquilo só pra você? Você quer, não, deixa aqui só pra mim. Que eu vou falar pras pessoas, acaba envolvendo energias, acaba envolvendo, sei lá, sabe, um olhar, um comentário, um trem ruim, sabe? Coisa ruim que eu não quero. Então eu não sei se eu ainda conto, não conto, ou deixa fluir. Deixa fluir. Uma hora eu acabo contando mais essa nova experiência que eu tô vivendo em relação à fé. Então, quando você tá muito convicta numa crença e ela acaba falando, até aqui você viveu, até aqui era pra você ter vivido e até aqui a sua experiência foi. Daqui pra lá a sua crença vai mudar, o que você acreditava de muito valor vai mudar, vai se transformar e é isso, tá tudo bem. Não se descabela, não fica doida, não fica achando que você foi enganada. Não, é a vida ampliando mais pra você, é a vida empurrando mais uma consciência maior pra você. Então eu achei isso muito profundo, muito intenso, muito lindo. Eu vivi uma experiência assim muito linda dentro dessa nova experiência e vertente de fé. Continuo cristã, tá, gente? Jesus Cristo, o Espírito Santo, continuo cristã, por favor. Mas eu tô vivendo isso, eu vivi isso e sensacional. Sabe quando a vida chega e vira de ponta cabeça? Ela não dá um 360, porque 360 você sai daqui, gira e volta pro meu lugar. Não, ela dá um 180 mesmo. Você sair de um lugar e ir pra outro. Eu vivi isso, tô vivendo isso e eu tô achando assim, caralho, mano do céu. Sensacional. O quinto e o interessante é uma experiência que eu tô tendo com uma conquista que eu tive. Eu tive uma conquista muito grande que foi quando Deus preparou meu carro, né? Deus preparou meu carro em 2025, o ano passado. Eu vou falar pra vocês que eu não imaginava que um dia eu ia conseguir um bem material como um carro. Talvez seja complexo de inferioridade, baixa autoestima, né? Porque da mesma forma que eu trago um conteúdos aqui bacana para vocês, da mesma forma que eu trago a questão dos livros para vocês, eu também busco trabalhar isso em mim. Eu também busco vivenciar isso, né? Porque senão a autossabotagem, crenças limitantes, autossugestões negativas, pensamentos negativos. Sabe o que é mais louco? É que conforme a gente vai trabalhando a nossa mentalidade, o nosso emocional, as nossas questões, a gente vai vendo que a fé e o trabalho nos ajuda a chegar lá e realizar muitos sonhos, muitas metas, né? Então, assim, eu venho pensando isso agora, cara, através do trabalho e da fé, a gente pode ir longe, a gente vai longe se a gente quiser. E eu, até hoje, eu fico assim, deslumbrada. Caraca, conquistei algo, porque às vezes a gente pode conquistar algo pra nós que era gigante, mas pra outras pessoas, porra, um carro não é nada pra outras pessoas, né? Pra outras pessoas, os sonhos delas são muito maiores, as questões delas são muito maiores, mas eu tô falando de mim, né? Então eu tô falando, pra mim, conquistar um carro era o caralho. E Deus foi lá e me preparou o carro, e assim, eu sou muito grata a Deus, mas pra falar pra vocês que não se vê pequeno, trabalha essa questão de autoimagem, de autoestima, dessas questões que envolve, para você ver que é muito mental, sentimental, sabe? Do que de fato aqui fora. Então, quando eu fui trabalhando minha mente, meu emocional, trabalhando em a fé, eu conquistei e eu fiquei assim, eita! E eu percebi que a gente pode conquistar carro, a gente pode conquistar casa, a gente pode conquistar viagem, a gente pode conquistar lindos sonhos, todos os sonhos que a gente quiser, desde que a gente trabalhe essas questões da mente, do emocional, da fé, do espiritual e também, né, do trabalho, óbvio, o trabalho, né, que envolve aqui na Terra, porque envolve o dinheiro e tal. Então isso, cara, isso fez um cabum na minha mente muito grande e eu precisava vivenciar isso, né, e até hoje eu venho refletindo nisso e sabe quando a gente degusta um bom vinho
eu ainda venho degustando essa experiência e sentindo ela em mim, de tão forte que foi. Espero que vocês gostem. Um super beijo. Deus abençoe. Até a próxima.